E vamos que vamos, vamos começar. Vamos falar dos carboidratos, ou glicídios, ou hidratos de carbono, o que você quiser. São moléculas que formam parte dos seres vivos de imensa importância. Nos vegetais formam sua estrutura. Os vegetais a produzem através da fotossíntese. Também estão nos líquidos orgânicos. Desempenham diversas funções. Fotossíntese. E no caso dos animais ou heterótrofos, os hidratos de carbono ou glicídios precisam ser portados pela dieta, já que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. 60% das calorias da dieta são dos carboidratos. Eles são formados por hidrogênio, oxigênio e carbono e podem ser definidos como polihidroxialdeído ou polihidroxicetonas. Lembrando a função aldeído aí, carbono final com uma dupla O, uma dupla ligação no oxigênio mais o hidrogênio, saturando. E a cetona, uma C dupla O no meio da cadeia. Pela sua complexidade, ele pode estar formado por uma ou por várias moléculas de açúcar, né? Ou sacarídeos. Pode ser um monossacarídeos, são as moléculas mais simples, né? Formadas por polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. São solúveis em água e a maioria tem sabor doce. O maior representante do grupo é a glicose. Tem a frutose também, a galactose e também as pentoses, que formam os ácidos nucleicos. Por outro lado, você tem os oligosacarídeos, compostos por de 2 a 10 monossacarídeos. Eles podem ser separados por hidrólise, que é o que acontece na digestão quando eles são quebrados. Também são solúveis em água e tem também um sabor doce. A sacarose é o disacarídeo mais conhecido pela gente, né? Mais comum. É a união da glicose mais a frutose. E temos também a lactose, que é a união da glicose mais a galactose. Todos sofrem digestão. Na digestão são incendidas e cortadas. Temos também os polissacarídeos, são moléculas de grande tamanho, constituídas por inúmeros monossacarídeos. As cadeias podem ser lineares, formar uma reta, ou podem ser ramificadas, e para um lado, para o outro, né? Formam compostos e são insolúveis em água, e não tem gosto. O amido é o principal, que a gente conhece na nossa alimentação, né? Tá na batata, nos cereais, nos legumes. A gente tem um polissacarídeo de reserva, que é o glicogênio, que fica acumulado no fígado e nos músculos. A maioria dos polissacarídeos ou oligosacarídeos que a gente tem na nossa dieta tem subunidades com uniões alfa-1,4. O ser humano não possui enzimas para quebrar a união beta-1,4. Só a alfa-1,4. E é importante, mais ou menos. Não dá tempo de ver. Mas se você não pode se alimentar de papel e de mato, de grama, é por isso. Porque a gente não tem as enzimas necessárias para quebrar a união beta-1,4 glicosídica. Ao colocar o alimento na boca, no caso o amido, ele vai sofrer a ação da enzima pitialina ou amilase salivar no pH neutro da boca. Logo vai passar pelo estômago, onde ela é desativada devido ao pH baixo do estômago, e vai continuar a sua digestão no duodeno, né, por ação da amilase pancreática, que catalisa a hidrólise das uniões alfa-1,4 glicosídica. Onde há uniões alfa-1,6, que são no caso das ramificações, a amilase pancreática não pode agir, dando resultado de sacarídeo maltose ou maltotriose e dextrina. Esses vão terminar de sofrer a decomposição final nas enzimas da mucosa intestinal, até suas subunidades de monossacarídeos para serem absorvidas. Ou seja, como ali não pode desramificar, quando chegar ali no borde em escova, né, que eles falam, borde em escova do epitélio intestinal, vai sofrer a ação de enzimas
até serem quebradas nas subunidades de monossacarídeos, para depois serem absorvidas. 100% da sacarose ingerida vai ser cortada, quebrada pela sacarase da borda em escova do intestino em glicose mais frutose. A lactose do leite, ela vai ser hidrolisada em galactose mais glicose pela ação da lactase. A ausência ou deficiência da lactase desde o nascimento configura a síndrome hereditária, conhecida como intolerância à lactose. Né? As pessoas afetadas pela intolerância não têm a capacidade de hidrolisar, acabam tendo problemas digestivos, como gases, diarreia. Em alguns casos pode até chegar a ser grave. Como a gente já falou anteriormente, o ser humano não tem enzimas para quebrar as uniões glicosídicas tipo beta 1,4, né? No carbono 1 ao carbono 4 da outra subunidade. Os animais ruminantes possuem a enzima conjuntamente com a ação das bactérias, formando um conjunto simbiótico, né? Eles agem em conjunto ali e eles conseguem quebrar. Nós não. Por outro lado, quando a gente ingere algum alimento que tem uma parcela dessas uniões glicosídicas de tipo beta 1,6, ela acaba formando a fibra dietária. A fibra dietária ela joga um papel importante, por quê? Porque ela ajuda, no caso, como elemento osmótico, ela estimula o peristaltismo intestinal e acaba contribuindo para a maior massa final da matéria fecal. Então a glicose chegou no intestino delgado e ela precisa ser absorvida. No esquema aí a gente vê como se absorvem os aminoácidos, a glicose, como se realiza o equilíbrio do pH de dentro da célula, do enterócito, tudo mais. Mas o que interessa pra gente é isso aqui. Aqui a gente vê a ATPase sódio-potássio, a bomba de sódio e potássio. Ela utiliza a ATP, hidrolisa ATP como energia para poder bombear o sódio e o potássio contra seu gradiente de concentração. O que quer dizer? Que ela bombeia sódio para fora da célula, potássio para dentro, utilizando a hidrólise de ATP. ATPase sódio e potássio. Vai criar um gradiente eletroquímico de sódio fora da célula no espaço intersticial. Isso vai aumentar a sua concentração fora, certo? Conforme aumenta essa concentração, a gente tem maior concentração de sódio fora e dentro do enterócito a gente tem a maior concentração de glicose dentro. Então a glicose ela tem que entrar contra o gradiente de concentração. Como ela faz? Através de um cotransporte com o sódio. Ele utiliza o gradiente eletroquímico formado pela bomba sódio e potássio para poder cotransportar a glicose para dentro do enterócito. Dentro do enterócito, como a gente já viu, a glicose está em alta concentração, então ela não precisa muito esforço para sair. Como a membrana do enterócito é impermeável à glicose, tem um transportador específico de glicose que deixa ela sair para o espaço intersticial e daí para tomar a corrente sanguínea. Visto a absorção no enterócito, a glicose depois vai passar pelos capilares a corrente sanguínea, né? Da corrente sanguínea, ele vai pela circulação portal chegar até o fígado. No fígado ele pode se transformar em glicogênio, que é a nossa principal reserva de energia rápida. O glicogênio também é acumulado no músculo, só que em bem menor quantidade. E esse processo de fabricação do glicogênio e degradação do glicogênio ajuda na regulação da glicemia, que a gente vai ver mais para frente com detalhe. A síntese do glicogênio se chama glicogênese e a degradação glicogenólise. Mas falando de uma forma superficial, o fígado consegue, a partir da glicogenólise, mandar glicose de volta para a corrente sanguínea.
No caso do músculo, esse processo não é possível. Então, em lugar de glicose, o que ele vai mandar para a corrente sanguínea é o lactato. Esse lactato vai ser transformado em piruvato para depois ser transformado em glicose. E posteriormente, se tiver sobrando, em glicogênio no fígado. Esse processo a gente vai ver um pouquinho mais em detalhe agora, o conhecido ciclo de Cori. A degradação do glicogênio, que se transforma em glicose, e da glicose, dá como resultado o piruvato. Esse piruvato ele é oxidado até gás carbônico e água no próprio tecido, quando o fornecimento de oxigênio é suficiente. Porém, por exemplo, no músculo, quando a atividade contrátil é intensa, o piruvato não consegue se oxidar completamente devido à falta de oxigênio. E esse piruvato é reduzido a lactato no músculo. Depois do lactato no músculo, ele vai passar para o sangue. O lactato é que quando você faz exercício, fica com aquela dor, né? Do ácido láctico, né? Lactato fica com aquela dor, né? Por quê? Porque o músculo exercitou mais do que deveria. Não teve oxigênio suficiente para queimar tudo. Então acumulou o lactato, que é um produto da respiração anaeróbia. Esse lactato ele vai para o sangue, é captado pelo fígado. E no fígado, posteriormente, ele vai se converter em glicose e glicogênio. Quando a glicemia baixa a um ponto crítico, esse mesmo fígado vai degradar esse glicogênio, processo conhecido como glicogenólise, e envia a glicose para a circulação. Na circulação, o músculo pode pegar de novo a glicose para suprir suas necessidades e restaurar sua pequena reserva de glicogênio. Esse processo todo é conhecido como ciclo de Cori. Bom, como a gente viu, a glicose não pode entrar na célula de qualquer jeito, ela precisa de transportadores, né? E os transportadores que deixam a glicose entrar nas células são chamadas GLUT. Elas são numeradas de acordo com o tecido e com a sua afinidade. Vamos começar pela GLUT4. A GLUT4 é a de maior afinidade pela glicose. Ela está presente no tecido adiposo, no tecido muscular, no músculo cardíaco. A sua atividade está regulada pela insulina, aumentando ou diminuindo a quantidade de transportadores na membrana plasmática, segundo a concentração de insulina. Como é que se dá isso de uma maneira muito superficial, hein? Muito superficial. O cara come, né, uma comida rica em glicídios, isso vai aumentar a glicose no sangue, normalmente. Essa glicose vai estimular no pâncreas a secreção da insulina. A insulina vai correr na corrente sanguínea e para diferentes tecidos, principalmente onde ela vai agir, no músculo esquelético, no fígado e no tecido adiposo. Chegando, por exemplo, no tecido adiposo, a insulina vai chegar até a célula e, unindo-se ao receptor, ele vai estimular. Na verdade, na animação aí ele abre, né? Mas, na verdade, o que ele faz? Ele estimula o aumento da quantidade desses transportadores até a membrana plasmática. Para quê? Para que possa entrar mais glicose na célula. Seguindo depois por ordem de afinidade, depois temos a GLUT3, que está presente no cérebro e nos nervos do sistema nervoso periférico. Depois a gente tem a GLUT1, que está presente nos glóbulos vermelhos nas células do endotélio. E por último, a GLUT2, que está presente no intestino, rins, fígado e pâncreas. Entendendo o processo, depois que a glicose entrou na célula, pode passar a ser degradada. Primeira etapa é a etapa da glicólise. Então a molécula de glicose entrou dentro da célula e ela vai ter que ser quebrada para liberar energia. A glicólise é a via inicial do catabolismo da glicose. O nome já diz tudo, né? Glico é de glicose e lise de quebra, glicólise.
Ela está constituída por duas etapas. Na primeira etapa, a gente só vai ter gasto de energia numa molécula de 6 carbonos. Na segunda fase, vão se produzir duas moléculas de 3 carbonos e vai se produzir energia. A glicose vai ser desdobrada em condições aeróbicas até o piruvato. O piruvato vai sofrer um processo que a gente vai ver depois para entrar no ciclo de Krebs. Caso não tenha oxigênio, ele vai ser desdobrado, esse piruvato, a lactato, que poderia entrar no ciclo de Cori novamente, que a gente acabou de ver. Então, a primeiríssima etapa é a fosforilação da glicose. A glicose vai ser transformada em glicose 6-fosfato por ação de duas enzimas. Nos tecidos em geral, por ação da exoquinase ou exoquinase. Exo vem de 6, quinase é que fosforila. Exoquinase porque fosforila a molécula com 6 carbonos. Ela está presente em todos os tecidos e tem uma alta afinidade pela glicose. Ela não sofre regulação. Por outro lado, a exoquinase presente no fígado é conhecida como glicoquinase. Ela só atua em níveis de glicemia altos. Ok? A reação de fosforilar, ou seja, de transformar a glicose em glicose 6-fosfato, exige uma molécula de ATP. Aí é consumido o nosso primeiro ATP e a reação é irreversível. Depois, essa mesma molécula de glicose 6-fosfato, por ação de uma fosfoglicoisomerase, vai se transformar em frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato vai sofrer uma outra fosforilação através da fosfofrutoquinase, transformando a molécula de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-difosfato. Aqui se encerra a primeira etapa. A molécula toda de 6 carbonos sofreu duas fosforilações e vai começar a segunda etapa. Na segunda etapa vão se produzir energia e duas moléculas de 3 carbonos. A segunda etapa começa com a enzima aldolase, que vai produzir, a partir de frutose 1,6-difosfato, duas moléculas. E preste atenção nessas moléculas, elas são importantes porque elas vão cruzar com outras vias. Vai formar o gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. Elas são intercambiáveis entre si por uma fosfotriose isomerase, sem gasto de energia. A etapa se segue com o gliceraldeído 3-fosfato. Então, a outra molécula de dihidroxiacetona fosfato vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato pela fosfotriose isomerase. O gliceraldeído 3-fosfato, pela ação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, vai se transformar em 1,6-difosfoglicerato. Para a reação vai se necessitar uma molécula de fosfato e um aceptor de elétrons. No caso aqui é o NAD. O NAD vai aceitar um elétron e vai se reduzir. Então vai dar 1,3-difosfoglicerato e vai se produzir uma molécula de NAD reduzido. Esse NAD reduzido, a gente vai ver em cadeia de transporte de elétrons, ele vai render 3 ATPs. De 1,3-difosfoglicerato, pela ação da enzima fosfogliceroquinase, vai dar como resultado 3-fosfoglicerato. Como pode perceber, ele perdeu uma molécula de fosfato, produziu-se uma molécula de ATP. Do 3-fosfoglicerato, pela ação da enzima fosfoglicerato mutase, vai resultar 2-fosfoglicerato. Esse, pela ação da enzima enolase, vai liberar uma molécula de água e vai se transformar em fosfoenolpiruvato. O fosfoenolpiruvato, pela ação da enzima piruvato-quinase, vai dar a molécula de piruvato e vai liberar outra molécula de ATP. Quando a partir do próprio substrato
acontece uma fosforilação, se conhece o processo como fosforilação a nível do substrato. Essa molécula de piruvato, ela vai seguir, vai sofrer uma descarboxilação, a continuação, que a gente vai ver, em caso de presença de oxigênio. Em caso de ausência de oxigênio, ela pode ser desdobrada pela enzima lactato desidrogenase a lactato. Temos que lembrar que a segunda etapa da glicólise, tudo que a gente somar, a gente tem que multiplicar por 2, porque de cada molécula de 6 carbonos, de cada glicose e suas etapas seguintes, vão resultar 2 moléculas de 3 carbonos. Então, cada molécula dessa vai produzir a mesma quantidade de aceitores de elétrons ou de moléculas de ATP. Vamos fazer as contas? Se a gente considerar que a célula não possui oxigênio, o piruvato não vai entrar no ciclo de Krebs e não vai acontecer respiração. Então a gente vai contar aqui somente as moléculas que são produzidas diretamente como energia, como ATP, e não as indiretas através da cadeia de transporte de elétrons. Então vamos lá. De glicose a glicose 6-fosfato, a gente utilizou uma molécula de ATP na primeira etapa. Então a gente tem um déficit de ATP. De frutose 6-fosfato a frutose 1,6 bifosfato ou difosfato, se consumiu outra molécula de ATP. Na segunda etapa, de 1,3 bifosfoglicerato ou difosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, se produziu 2 moléculas de ATP. Lembrando que é 2 porque são 2 moléculas por cada glicose que entra. De fosfenolpiruvato a piruvato sofreu outra fosforilação a nível do substrato, se produziu mais 2 moléculas de ATP. Então, 2 positiva mais 2 positiva, 4, menos as 2 da primeira etapa, o balanço total se produz 2 ATPs por cada glicólise anaeróbia. No caso aqui ia produzir lactato. No caso da glicólise aeróbica, muda-se um pouquinho, porque todos os intermediários ou agentes aceptores de elétrons vão ser contados no final como produção de energia. Então vamos contar de novo. De glicose a glicose 6-fosfato, se consumiu um ATP. De frutose 6-fosfato a frutose 1,6 bifosfato, se consumiu outro ATP. Em condições aeróbicas, ou seja, em condições que os intermediários vão entrar no ciclo de Krebs ou vão para a cadeia de transporte de elétrons e produzir ATP de maneira indireta, nós devemos contar. Ok? Então, de 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato se rende 2 ATPs direto. De fosfenolpiruvato a piruvato, também 2 ATPs direto. De hidroxacetona fosfato a 1,3 bifosfoglicerato se rende 2 moléculas de NAD reduzido, que dá um total de 6 ATPs. Então a gente tem 2 produzidos, mais 2 produzidos, mais 6 produzidos. Dão 10. Menos os 2 da primeira etapa, o balanço total da glicólise em condições aeróbicas dá um total de 8 moléculas de ATP. Algumas considerações com relação à glicólise. Na maioria dos tecidos, a glicólise é a via inicial da degradação da glicose. Mas no músculo, durante contrações intensas, se torna a principal via de produção de energia. Nos glóbulos vermelhos também, como não possuem mitocôndrias, utilizam a glicólise como principal via de produção de energia. Nos tecidos adiposo, a glicólise serve como meio de prover de hidroxacetona fosfato, que é a precursora do glicerol fosfato, utilizado na síntese de ácidos graxos. A glicólise transcorre com uma marcada diminuição de energia livre e, em condições fisiológicas, a via metabólica é irreversível. Em condições em que haja oxigênio abundante, o piruvato vai seguir se degradando. Vai sofrer uma oxidação até dióxido de carbono. A reação é catalisada por um complexo enzimático
conhecido como piruvato desidrogenase, constituído por 3 enzimas e 5 coenzimas. Então, a descarboxilação do piruvato exige o complexo piruvato desidrogenase, que está formado por 3 enzimas, E1, E2 e E3. A E1 é a piruvato descarboxilase, a E2 é a dihidrolipoil transacetilase e a E3 a dihidrolipoil desidrogenase. As coenzimas são pirofosfato de tiamina, ácido lipóico, coenzima A, FAD e NAD. O FAD e NAD reduzidos vão entrar na cadeia de transporte de elétrons e gerar ATP indiretamente. O complexo da piruvato desidrogenase ele é regulado por fosforilação ou, por consequência, a concentração dos seus produtos e substratos. Por exemplo, coenzima A, o NAD e FAD oxidados estimulam a ação da piruvato desidrogenase. Uma enzima conhecida como piruvato desidrogenase fosfatase, ela tira a fosforilação da molécula. Porque a piruvato desidrogenase também sofre estímulo ou inibição através da fosforilação. Ela fosforilada é inativa e ela desfosforilada é ativa. Então, a piruvato desidrogenase fosfatase desfosforila a piruvato desidrogenase. Se desfosforila, acaba estimulando-a. Por outro lado, o aumento do acetilcoenzima A, que é o principal produto desse complexo enzimático, a inibe. O FAD reduzido também a inibe e o NAD reduzido também a inibe. Por outro lado, temos outra enzima chamada piruvato desidrogenase quinase. Ela vai fosforilar a piruvato desidrogenase e vai causar o quê? A inativação da enzima. No final das contas, a piruvato desidrogenase vai catalisar a reação de piruvato a acetil-CoA, acetilcoenzima A, liberando uma molécula de CO2 e um NAD reduzido. Esse acetil-CoA deve se prestar muita atenção também, é outra molécula importante que faz parte de outra via metabólica, acetil-CoA. O acetil-CoA vai participar de uma reação com o oxalacetato e vai dar início ao ciclo de Krebs. Aqui a gente pausa para a gente ver a outra via.